Olha só, pessoal, o Neo Ancapitalist sugeriu essa notícia lá no site do Ancapso, né, para falar de forma séria sobre isso daqui. Mas a verdade é que eu não consegui encontrar muito motivo para falar do ponto de vista libertário, né? Essa notícia é a seguinte: a Julia Roberts, que é uma artista famosa, uma atriz muito conhecida, acho no mundo todo, né? Quem não lembra do filme Uma Linda Mulher? É muito icônico esse filme, já meio antigo, já a galera mais nova talvez não lembre, mas hoje já deve ter visto na sessão da tarde da vida. Mas enfim, a Julia Roberts, muito conhecida, ela foi num programa de TV lá nos Estados Unidos que pesquisa a árvore genealógica dos convidados. E aí o pessoal fez uma pesquisa e descobriu que ela não é da família Roberts, que na verdade o Roberts dela é roubado, que parece que as famílias moravam próximas, havia uma certa troca ali, e o fato é que quando o tetra-avô dela nasceu, ele não poderia ser filho de quem achava que era, o suposto tetra-avô, que seria Willis Roberts e coisa e tal. E com isso, o Roberts que ela tem não é verdadeiro, ela deveria se chamar Mitchells. Ela deveria se chamar Julia Mitchells, não Julia Roberts, né? Do ponto de vista da ética libertária, não tem nada para falar aí, né? Antigamente, de fato, você tinha muito menos controle sobre esse negócio de sobrenome, nome, coisa e tal. As pessoas escolhiam isso de forma muito mais livre, né? Hoje em dia, se você tiver um filho e quiser mudar o sobrenome dele, o cartório não vai aceitar, tem que ser o sobrenome do pai, da mãe, coisa e tal. Mas antigamente não tinha isso, nem registrar se registrava as pessoas, então era muito comum as pessoas adotarem sobrenomes, né? Por que a família Silva, por exemplo, no Brasil é tão grande, né? Na verdade, porque Silva era uma família nobre, né, lá de Portugal, né? O pessoal Silva aqui no Brasil era uma família muito nobre. Justamente porque era um nome muito nobre, muita gente adotava aquele sobrenome. Tem a história também que eventualmente os escravos adotavam o nome do ex-dono deles, né? Então, ou seja, na época da liberação da escravidão, eles adotaram os sobrenomes dos antigos donos, então por isso que tem tanto Silva por aí. E a verdade é que esse negócio de sobrenome, a gente gosta de imaginar, hoje em dia é uma coisa muito rígida, né? Os seus filhos vão ter o seu sobrenome, coisa e tal, tudo muito formal, mas se você voltar poucas gerações para trás, isso não tem essa coisa toda, não. E o caso curioso que eu vou trazer para vocês aqui é porque eu tenho isso na minha família, né? Vocês sabem meu nome verdadeiro, eu uso Peter Turguniev, é um pseudônimo que eu uso, o meu nome verdadeiro é Ricardo Albuquerque Pinto, né? E tem uma curiosidade com o meu Albuquerque, porque o meu Albuquerque também é errado, eu deveria me chamar Ricardo Medeiros Pinto. A questão é que o meu antepassado, quando veio da Ilha da Madeira aqui para o Brasil, ele chegou aqui e mudou o nome, por algum motivo, de Medeiros para Albuquerque. Por que ele fez isso? A gente não sabe. Isso foi o meu... Eu tenho um tio meu que adora essas coisas de genealogia, que estuda isso pra caramba, e daí ele levantou toda essa história, uma história muito interessante. Então eu tenho uma história parecida com isso. A gente sabe que ele mudou o nome. Escolheu Albuquerque. Por que ele escolheu Albuquerque? Não sei. O meu Albuquerque é falso. O cara veio para cá, mudou o nome e chegou em mim. E da mesma maneira, se você pesquisar na sua árvore genealógica, é muito provável você encontrar alguma coisa, porque como eu disse, na antiguidade não era essa coisa toda de certeza, né, de sobrenome, de formalidade de sobrenome, era uma coisa meio bagunçada e no final das contas muita gente aí não deveria ter o sobrenome que tem, né? É lógico, depois de um tempo você acaba acostumando, não tem por que mudar mais, deixa quieto, né? Segue em frente. Vida que segue, vira uma curiosidade para você contar. Inclusive foi isso que a Julia Roberts concluiu aqui, falou, nossa, que coisa impressionante. Mas eu vou continuar usando o Roberts, eu prefiro usar o nome Roberts mesmo, que eu sou mais conhecido e pronto. É besteira no final das contas esse tipo de coisa, né? Enfim, e só para complementar o tema aqui, eu fiz um teste de ancestralidade e talvez seja interessante vocês saberem que sim, eu tenho um tiquinho de nada de ascendência ucraniana, muito pouca coisa. Eu sei que o pessoal adora me criticar aí porque eu defendo a Ucrânia, eu não consigo entender isso, porque ninguém deveria ser criticado por defender o lado certo, né? Não tem porquê esse tipo de coisa. Errado é quem defende a Rússia, ou quem fica aí nessa ambiguidade de achar que é a mesma coisa, atacar de um lado ou do outro. E muita gente levantou esse tipo de coisa. O Peter é ucraniano. Não, não sou ucraniano, nunca fui, nem sabia disso. Descobri que eu tenho uma pequena ascendência
ucraniana, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, ou possivelmente ucraniana, na verdade é leste europeu. Enfim, vamos dar uma olhada aqui, né? Esse aqui é o teste da Genera, que foi onde eu fiz o meu teste, e depois eu vou falar sobre a questão da privacidade desses testes, que eu tenho algumas observações sobre isso também, né? Enfim, como era esperado por mim, a principal ascendência minha é italiana e portuguesa, então eu sabia disso. A maior parte dos meus ascendentes veio da Itália para cá. Também teve alguns ascendentes, alguns avós meus que vieram de Portugal para cá, ou tetravós, na verdade. Então, o principal é isso daqui, é Itália e Portugal. Isso eu já sabia, não foi nenhuma surpresa para mim. Mas o terceiro lugar já foi uma surpresa. Eu tenho 16% de ancestralidade, então 30% é Itália. Perfeito, consigo entender perfeitamente isso, realmente. Tem dos dois lados, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, tem ascendentes italianos. Também do lado da minha mãe e do lado do meu pai tem ascendentes portugueses também. Então Portugal, aqui está Ibéria, né? Porque ele não faz distinção entre Portugal e Espanha, mas 18% é Portugal mesmo e 30% Itália, beleza. Agora aqui eu já não entendi, isso aqui já é uma surpresa para mim. Eu tenho ascendência na Europa Ocidental, ou seja, aqui na Alemanha, França e Inglaterra. Eu confesso para vocês que eu não sei, desconheço esse meu ancestral dessa região aqui, né? Itália, Ibéria, ok, conheço. Balcãs, também não fazia ideia que eu tinha 9% de ascendência aqui nos Balcãs, né? Balcãs é aqui a região da Grécia, Albânia, Macedônia, Croácia, Sérvia e coisa e tal. É uma região que muito briguenta, né? O pessoal vive fazendo confusão ali. O resto todo aqui eu não sabia, não tinha ideia. Olha só, por exemplo, Sardenha. Eu tenho alguma ancestralidade aqui na Sardenha, que é uma ilha aqui perto da Itália. Pode ser, né? Porque o pessoal italiano está perto dali, né? Volga Ural, ou seja, eu tenho também na Rússia, né? Ou seja, não escapei também de ter alguma ascendência na Rússia aqui. E olha só, isso aqui é a Rússia para lá de Moscou, tá? Moscou é para cá. Isso aqui é o pessoal lá do interiorzão da Rússia, né? A Buriátia da vida lá, né? E leste europeu, 3%. Então tem aqui 3% de leste europeu, que pode ser Ucrânia. Não sei se é Ucrânia na verdade, né? Aqui ele fala cada coisa em detalhe e coisa e tal. É uma besteira isso daqui, porque na verdade é só genérico isso daqui. Isso daqui não fala sobre você, fala sobre a região, né? Mas aqui é o Volga Ural, que é essa região aqui da Rússia, e aqui o leste europeu, que inclui a Ucrânia, mas inclui a Rússia também, né? Ou seja, eu tenho algum sangue de lá. Agora, menos de 3%, gente, isso daí já é parente lá em cima, coisa muito, muito diluída, né? Muito pouco provável, né? Eu tenho alguma ascendência basca também, né? Do País Basco lá na Espanha. Olha só, também não fazia ideia disso. Agora, outra região que eu tenho uma ascendência grande é aqui o Oriente Médio e o Maghreb. E aí você pode falar, pô, caramba, como é que pode, né? Mas na verdade isso faz sentido por dois motivos. Primeiro, que o pessoal daqui tem muita proximidade com Portugal e Espanha, né? E segundo, que como eu falei para vocês, um dos meus ascendentes que veio para o Brasil, justamente o que trouxe o sobrenome Albuquerque, ele é da Ilha da Madeira. E a Ilha da Madeira é uma dessas ilhas aqui, eu não sei exatamente qual que é não, é algum lugar por aqui. Ela pertence a Portugal, mas ela fica bem próxima da costa da África, a Ilha da Madeira. E daí é natural, embora essa ilha ela tenha a população portuguesa ali, é lógico que acaba tendo muita migração ali do pessoal da África. Eu não sei se tinha já alguma população local africana na ilha quando os portugueses chegaram, ou se não tinha, mas o fato é que não é surpreendente, uma vez que eu tenho ascendência vindo da região da Ilha da Madeira, que tenha também aqui alguma coisa de Oriente Médio e África, né? Aí tem algumas outras coisas aqui, mas aí já é coisa menor, né? Então, por exemplo, 3% é Arábia e Egito, aí, tá vendo? Tem sangue também do pessoal de lá, ó. Não faço ideia de onde é que veio isso, tipo da coisa, mas também é muito pouca, né? E da diáspora judaica também, eu tenho 3%zinho aí da diáspora judaica. Algum ascendente meu aí de algum canto acabou vindo chegar aqui, né? Mas é aquele negócio, é também coisa residual, né? Olha só, eu sou descendente de índio brasileiro, tá vendo aí? Tem algum canto aqui da minha árvore genealógica, tem um índio brasileiro aqui, ó, Américas Amazônia, 3%, aí. Mesma porcentagem de judeu, olha só que coisa incrível, né? Nem fazia ideia disso também.
E também tenho uma ascendência da Costa da Mina, que é essa região aqui, que infelizmente era a região mais forte de tráfico negreiro para a América, né? Então, ou seja, eu tenho ascendência em algum escravizado lá no passado. Já vou cobrar minha dívida histórica. E cadê minha dívida histórica? O pessoal estava reclamando outro dia que eu falei que eu era a favor de cobrar a dívida histórica e coisa e tal. E tá vendo? É por isso. É interesse próprio. Tô brincando, é lógico que não. O meu argumento lá era justamente pela questão de... o que eu acho um absurdo é o que eu falo, né? É você dizer que todo branco deve para todo negro. Isso é errado. Isso daí é uma idiotice completa que não faz sentido nenhum. Até porque você vai ver que vai ter muito branco descendente de escravo e muito negro que não descende de escravo. Então, assim, não dá para generalizar, né? Só se você provar realmente que tem toda a ascendência e coisa e tal. E esse tipo de coisa que certamente não é prova suficiente, não basta você dizer, ah, não, mas eu tenho DNA, tantos por cento de não sei o que lá, não basta isso, né? Enfim, você tem que provar mesmo a ascendência toda e o caso todo, né? Enfim, é isso daí. Achei interessante essa coisa, achei que valia a pena compartilhar com vocês. E qual a questão da privacidade aqui? A questão da privacidade é justamente, é um problema isso. Não nego não, é um risco fazer esse tipo de exame, tá? Pense bem se vale a pena fazer ou não. Eu não resisti a fazer a curiosidade de ter isso daí, tá? O exame é bem simples de fazer, eles mandam para você pela correspondência um negocinho para você botar a saliva da boca, colocar ali, tampar e mandar para eles de volta. E na época eu paguei, isso aqui eu fiz em 2020, tá? É que eu não queria mostrar essas coisas para não expor a minha privacidade, mas hoje deu vontade de fazer isso, então eu estou fazendo. E daí recebi os resultados poucos dias depois, é bem tranquilo de fazer a coisa, né? Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí dessa navegação em águas desconhecidas, de ancestralidade e árvore genealógica e coisa e tal.